Relacionamentos podem arruinar sua vida. Eu não confio nada em mim. É super estranho. Por um lado, não me importo nem um pouco. E por outro, quero arranhar o rosto dela com a sombra. Sua autoestima, sua segurança, suas ilusões, tudo isso pode ser arruinado por abrir a porta do seu coração para a pessoa errada. Isso é exatamente o que acontece com Lucy na série Tell Me Lies, uma série que prendeu e mexeu com muitas pessoas. Não só pelo drama, nem pelo sexo, nem pelas traições, mas porque toca uma ferida muito específica, a ferida de ter amado tanto alguém que você acaba traindo a sua própria percepção. Mas muita gente vê Lucy e pensa, como ela pode voltar uma e outra vez para Stephen? Você não quer que façamos isso, então seja consequente. Como ela não percebe, como não vê o óbvio, como pode ser tão boba? Mas essas não são as perguntas certas. A pergunta certa, na verdade, é: o que precisa acontecer dentro de uma pessoa para que a dor seja interpretada como vínculo e para que ela sempre volte para os braços de quem a trata pior? Então, neste vídeo, vamos analisar a psique de Lucy. O que a leva a se perder em um vínculo tão traumático? Porque Lucy não é essa vítima perfeita, completamente inocente. Se não assistiu a série, este vídeo tem spoilers. Se não quiser ver, eu resumo a trama para você. Vamos ao vídeo. Lucy é o exemplo claro de como uma pessoa não precisa ser ingênua, fraca ou merecer algo ruim para acabar presa em um relacionamento traumático. Ela pode ser doce, generosa, bondosa, inteligente, forte e ainda assim acabar se perdendo por causa da complexidade. Quando Lucy chega à universidade, ela não é uma garota sombria nem perturbada. Ela chega cheia de sonhos, motivação, com vontade de fazer amigos, de estudar. Ela tem muito claro qual é o seu sonho, ser escritora, e aparentemente é uma garota bastante saudável e normal. Mas só aparentemente, porque na verdade Lucy chega à universidade com uma fissura emocional profunda. O pai dela ficou muitos anos doente, e no dia em que estava morrendo, ela acabou ficando sozinha com ele. O pai dela queria se despedir da mãe de Lucy, e ela ligava para a mãe, mas a mãe não atendia, não se sabe o que ela estava fazendo. Pois com o tempo, Lucy descobriu que a mãe dela estava dormindo com o melhor amigo do pai, enquanto ele estava morrendo. Oi, James. Oi, o que você está fazendo aqui? Desculpa, eu devia ter ligado. Não, acontece. Muita gente passa aqui. Isso destrói completamente a Lucy, porque ela não só perdeu o pai, mas também perdeu a imagem que tinha da mãe. Ela perde segurança, perde confiança nos outros, perde a inocência e ainda aprende algo muito perigoso, que o amor pode andar de mãos dadas com a traição e a decepção. Isso será muito relevante para seu psiquismo, pois ela aprende que quem deveria cuidar de você pode te decepcionar profundamente. E que a maior dor às vezes precisa ser engolida, trabalhada sozinha e em silêncio, porque é assim que Lucy enfrenta esse trauma. Ela guarda para si, não conta para a mãe, não fala sobre o que viu, não expõe esse conflito. Ela carrega esse peso sozinha para não desestruturar ainda mais a família e para não magoar a mãe. Apesar de sua mãe ser a causadora dessa dor, aqui já podemos perceber um traço muito importante da personalidade dela. Lucy tem uma grande dificuldade para enfrentar a dor, o conflito e as verdades incômodas. Fica tranquilo, eu não contaria para ninguém. Ninguém vai ficar sabendo, eu prometo. Ela prefere evitá-las, adiá-las, guardar para si, ficar em silêncio e prefere se manter na ambivalência. Nos relacionamentos, amar quem ao mesmo tempo você odeia, proteger quem ao mesmo tempo te machuca. E isso é muito importante, porque se Lucy tivesse enfrentado antes suas feridas, seus traumas, suas dificuldades, muita coisa da espiral posterior não teria se alimentado tanto. Tudo isso vem de não enfrentar o próprio desconforto, de evitar isso da imaturidade emocional. E sim, em parte também da covardia, de não querer enfrentar o que dói. Um bom exemplo desse funcionamento que Lucy já tem instalado é o relacionamento que ela mantém com seu namorado do colégio. Lucy está com ele, mas não está apaixonada, nem sequer aproveita os momentos com ele. Mas ela permanece ali por um tempo. Isso já nos diz algo? Que Lucy, embora não seja uma má pessoa, tem tendência a permanecer em relacionamentos ambivalentes para não se conectar com seu vazio e seu desconforto. De certo modo, há um uso do outro, não de forma deliberada, obscura ou maquiavélica, mas como um mecanismo de evitação. Acho que pedi comida para umas 6 pessoas. E isso pode ser visto durante toda a sua fase universitária. Sempre que ela se sente rejeitada, abandonada e vazia, recorre à companhia de outros rapazes.
Lucy ama a mãe, mas a odeia. Lucy tem namorado, mas não está apaixonada. Lucy quer a verdade, mas de alguma forma a evita. Lucy não chega apenas ferida à universidade. Ela também chega com uma fantasia muito perigosa. A fantasia de que desta vez ela realmente poderá ser alguém. Como não conseguiu salvar o pai, não conseguiu evitar sua morte e não conseguiu evitar aquela traição. E claro, quando aparece Stephen, tão sombrio, tão ferido, tão misterioso, tão difícil, uma parte de Lucy não só quer ser escolhida, também quer ser ela quem o salve. Além disso, quando Lucy conhece Stephen, tem algo que aprende de forma muito forte, porque é a primeira vez que ela realmente aproveita ter relações. E isso é extremamente importante, porque coloca Stephen na psique dela como um homem especial, valioso, alguém desejável, como o primeiro homem que realmente desperta nela o prazer e a intensidade. Isso para alguém com um vazio emocional como é a Lucy. O prazer físico intenso facilmente se confunde com uma conexão profunda, o que pode agir como uma cola química impossível de desgrudar. Preciso das vacinas para a Índia, só quero deixar as passagens compradas e saber que a gente vai se ver no verão. O quê? Sem falar no aprendizado que isso deixa nela. Como é a primeira vez que ela se apaixona de verdade, Lucy acaba acreditando que o amor é isso. Ansiedade, dor, incerteza, altos e baixos. E é que Stephen às vezes está presente, às vezes não está. De repente parece que quer algo sério com ela, depois pode passar dias sem responder. Ela não sabe, mas é que Stephen tem um relacionamento paralelo com Diana. E quando as coisas não vão bem com Diana, ele procura Lucy, mas quando está tudo bem com Diana, ele ignora Lucy. Isso é um reforço intermitente, parênteses. Há alguns dias eu postei a análise psicológica de Stephen. Então, se você ainda não viu, de verdade, assista porque está muito interessante. E o reforço intermitente, sabemos que vicia. E muito. Gerando em Lucy cada vez mais ansiedade, mais obsessão, mais necessidade de conquistá-lo, porque de certa forma conquistar Stephen também significa se validar e se conquistar. Prefere que eu te culpe? Só acho melhor pararem de falar sobre isso o quanto antes. Preste atenção, porque aqui está uma das armadilhas mais importantes. Para a personagem Lucy, Stephen não é apenas um romance. Ele se torna o palco onde ela coloca seu valor, sua autoestima, sua identidade, seu desejo. E até mesmo, com o passar do tempo, sua sanidade. Lucy se perdeu nesse vínculo e, sem perceber, deseja de forma compulsiva voltar para ele. Por quê? Porque sua mente busca voltar ao lugar onde foi derrotada. Por quê? E desta vez sair vitoriosa para assim se recuperar. Isso é o que conhecemos como repetição do trauma. Por isso, não se trata apenas de que Lucy queira estar com ele, porque está muito apaixonada, viciada e manipulada. Ela quer conquistá-lo, quer que ele a escolha, porque sente que se conseguir isso vai voltar a sentir que tem valor. Vemos o quão patológico e enganoso isso é. Stephen tem nas mãos a autoestima e a saúde mental de Lucy. E ela acredita que, voltando para ele, vai recuperar o que ele lhe tirou. Mas a paixão e o vínculo traumático não são o único motivo pelo qual Lucy é manipulável e até acaba manipulando os outros. Há um elemento muito determinante em sua personalidade e em seu funcionamento. Ela tem uma enorme capacidade de se sentir culpada e tem muito medo de machucar as pessoas que ama. Por isso, paradoxalmente, acaba machucando, porque para não machucar e não enfrentar os problemas, ela cai. O que achou? Quero que sejamos totalmente sinceros a partir de agora sim, sem segredos, tudo o que tivermos medo de contar um ao outro. Para não machucar, ela mente, esconde, inventa e no final tudo isso a leva a tomar más decisões, a prejudicar sua vida e a machucar quem ela mais ama como suas amigas. Por isso, conforme a série avança, muitas pessoas vão sentindo rejeição pela Lucy, porque ela faz coisas absurdas, se mete em problemas e machuca os outros de forma desnecessária. E isso, por que a torna manipulável? Cada vez que algo sobre Stephen não agrada ou parece errado para ela, ele usa o vitimismo para fazê-la se sentir culpada. Por exemplo, quando ela reclama que eles só se encontram escondidos ou fora do campus, mostrando que sente que ele a esconde dos outros, ele se faz de vítima, dizendo que como sua família tem pouco dinheiro, mostrar que ela é especial é levá-la a bons lugares. Ela então se sente péssima, pede desculpas e aos poucos para de questionar Stephen. Como ela já tem essa tendência tão forte à culpa, vai aos poucos minimizando as próprias emoções, ela mesma vai se anulando e se invalidando. Oi, tia. Onde você se meteu? Desculpa, eu devia ter te escrito.
Stephen e eu brigamos por uma besteira, mas não quero falar sobre isso. De forma que ela vai ficando cada vez mais maleável, mais submissa e se sente mais confusa em relação à realidade. Com o passar do tempo, ela duvida mais do que pensa, se percebe a realidade com clareza. Ela chega até a ficar desorientada, sofre de amnésia, esquece das coisas e perde a alegria e o sentido de viver. E é que ela pensa que, para permanecer nesse vínculo tão traumático, para superar essa dissonância cognitiva, Lucy precisa se desorientar, precisa se confundir, precisa se automanipular. Lucy sabe de coisas sobre Stephen que deveriam afastá-la, mas como ela não consegue tolerar essa verdade, ela reorganiza sua percepção para continuar ligada a ele. Será que estou dizendo que um relacionamento traumático pode abalar totalmente a psique e a saúde mental de alguém? A ponto de a pessoa e quem está ao seu redor começarem a duvidar da sua sanidade. Além disso, Lucy também tem um pouco desse perfil de salvadora. Por exemplo, quando ela descobre que o irmão da sua melhor amiga abusou da amiga dela, Pippa sente tanta impotência diante da ideia de que não se faça justiça e de que as pessoas da universidade não acreditem em mais uma vítima, que denunciou esse garoto que, assim como Pippa, não quer falar sobre o que aconteceu, ela acaba inventando que esse garoto também fez mal a ela. Isso a coloca em problemas cada vez maiores e, paradoxalmente, arruína sua amizade com Pippa. E isso é super importante. Crispy. Crispy, isso é bom para o bebê? Tá bom. Porque Lucy não faz isso por querer chamar atenção, ou por querer machucar, ou se aproveitar de alguém. Ela faz isso porque não suporta a impotência, não suporta as injustiças, nem ver quem ama sofrer. E como ela não tem recursos saudáveis para lidar com essas situações, Lucy acaba se metendo em problemas. Isso é muito Lucy, boa intenção, mas mau julgamento, bom coração, mas cada vez mais desorganizada e com mais problemas. Tem outra cena que a define muito bem, a festa havaiana, numa noite de festa, numa daquelas fases em que Stephen e ela aparentemente estão bem e são namorados. De forma oficial, de repente e sem dar nenhuma explicação, Stephen sai da festa de mãos dadas com Diana, sua ex-namorada, já que ela lhe prometeu um bom futuro profissional se eles voltarem a ficar juntos. Isso é algo completamente traumático para Lucy, né? Imagina que é o seu namorado, sem nenhum aviso, de repente ele vai embora sem te dizer uma palavra e de mãos dadas com a ex-namorada dele. Mas o que ela faz? Lucy, ela fica com a dor, enfrenta, pensa, elabora, busca ajuda, não se embebeda e procura consolo no primeiro cara que encontra, que por acaso é o namorado da sua melhor amiga Bri, e acaba dormindo com ele. Isso é fundamental para entender a Lucy. Lucy não sabe lidar com o vazio, não sabe suportar a rejeição, o abandono, a dor, não sabe ficar parada diante do desconforto. Assim que se sente quebrada, sozinha, rejeitada, humilhada, ela precisa fazer algo para não sentir isso, se anestesiar, se evadir, e então toma decisões impulsivas e absurdas. Isso, além de causar problemas desnecessários, impede que ela se conecte de verdade com a realidade de sua vida. Ela nega, evita, se evade, e isso também faz com que permaneça mais tempo presa nesse vínculo traumático. Por isso, sempre reforço a importância de enfrentar o desconforto sem evitar dor, medo, tristeza ou raiva. Porque as emoções nos mantêm ancorados à realidade e nos permitem tomar melhores decisões. Mas mesmo que Lucy tenha esse lado salvador, tenha seus traumas e sinta muita culpa e muito medo de machucar os outros. A verdade é que Lucy não é a vítima perfeita e não é completamente inocente. Desculpa, eu não sei como você ficou sabendo. Vocês contaram alguma coisa pra ela? Não, ela é manipulada por Stephen, sim, mas ela também começa a manipular. É o exemplo perfeito de uma manipuladora cinza, e é que a maioria das pessoas não é como Stephen. Não manipulam conscientemente ou de forma deliberada. A maioria faz isso por não saber lidar melhor com a dor, o medo, o vazio e a insegurança. Lucy não manipula para se aproveitar de ninguém. Ela faz isso para evitar sofrer. E isso a torna a vítima perfeita do manipulador sombrio. Neste caso, Stephen. Porque ele vai moldando ela ao seu gosto, vai trazendo à tona seu lado mais sombrio e depois usa esse lado sombrio contra ela, rotulando-a então como a vilã. Por exemplo, voltando à cena da festa havaiana, Stephen abandona Lucy de forma brutal, e quando descobre que Lucy ficou bêbada e dormiu com Evan, que não é apenas o namorado da melhor amiga de Lucy, mas também um dos amigos mais próximos de Stephen. O que ele faz é jogar isso na cara dela, humilhá-la, puni-la
e usar essa informação contra ela. Isso é o que se chama de abuso reativo. Eu te machuco, te quebro, te desorganizo. Você obviamente pode reagir muito mal, pode perder o controle, pode agir errado, e então eu te aponto por isso e uso a sua reação contra você. Deveríamos contar um ao outro. Pode-me contar qualquer coisa, qualquer mesmo. Ontem, algo louco que você não me contou ou algo com que você não se sente confortável? Então, o grave é o que você fez e não o que eu te fiz antes. E isso explica porque muitas vítimas acabam fazendo coisas das quais depois sentem muita vergonha. Não porque sejam como seu agressor, mas porque passaram tempo demais vivendo em estado de trauma, ansiedade e desorganização. Stephen manipula a partir do poder. Lucy acaba manipulando a partir do colapso. Essa é a diferença. E isso é muito importante, porque os manipuladores sombrios não apenas destroem suas vítimas, mas muitas vezes também as arrastam a se tornarem pessoas que precisam se calar, manipular, mentir, atacar, acabam transformando-as em pessoas ruins. Colocar a pior pessoa do mundo na sua vida não só pode te destruir, pode fazer com que você acabe se parecendo com ela em algumas coisas. Por isso, na vida real você vai ver casais ou amizades próximas, de pessoas que você sabe que são horríveis e você pensa, mas como pode estar com essa pessoa que é tão horrível? E pouco a pouco você começa a ver como aquela pessoa boa que está com aquela pessoa ruim começa a fazer coisas que são ruins. Olá? Enfim, tudo isso vai deteriorando cada vez mais a sua autoimagem. Por um lado, pelo rejeito, a crueldade e o maltrato constante de Stefan, e por outro lado, por todos os erros que ela vai cometendo. Nos estudos, nas amizades, na família, também com os garotos, que muitas vezes ela usa para tentar esquecer Stefan. E ela os usa mesmo sabendo que eles estão apaixonados por ela. E quanto pior Lucy age, pior ela se sente. Quanto mais culpa ela sente, mais ela acha que merece ser tratada mal. Ela começa a sentir que merece isso. Odeio que ela tenha ido sozinha para a festa pensando que fui grossa com ela. Isso vai gerando um círculo degradante perfeito que acaba se refletindo na sua sexualidade. Porque chega um momento em que o desejo, o prazer e a dor começam a ficar entrelaçados com os garotos com quem ela transa. No seu momento mais sombrio, ela procura ter relações violentas, pede para ser maltratada, humilhada, que a chamem de patética e até se masturba ouvindo áudios de Estevão, insultando e desprezando ela. E isso é perturbador, mas compreensível. Porque se a pessoa por quem você está profundamente apaixonada te erotiza através do desprezo, da humilhação, da tensão e da dor, seu corpo pode acabar associando prazer à submissão. Sem falar daquela culpa e daquela baixa autoestima que vão tomando conta dela cada vez mais e que de alguma forma busca ser castigada. Tem uma cena que pra mim mostra muito bem até que ponto chegou o seu desgaste. Stephen usa a informação de que Lucy ficou com ele, o namorado da Bri, para torturá-la e chantageá-la, a ponto de obrigá-la a gravar um vídeo dizendo que inventou um abuso sexual para chamar a atenção. E Lucy sente tanta culpa e tanto medo de machucar sua amiga Bri que prefere gravar esse vídeo, ser expulsa da universidade e arruinar sua vida. Fui uma idiota, tá bom? Pode dizer pra todo mundo que eu menti. Antes de contar a verdade para sua amiga, isso é muito forte porque mostra até onde vai o medo dela de machucar as pessoas que ama e até onde vai a tendência dela de se culpar. Ela carrega toda a culpa. Ela prefere destruir sua imagem, seu futuro, prefere se humilhar antes de enfrentar o conflito real. Isso é muito Lucy. Aproveite e eu te amo. Ela se machuca para não ferir os outros. Mas a lição é que mesmo fugindo de machucar o outro e fugindo da realidade, ela sempre acaba prejudicando seus relacionamentos e a si mesma. Há um aspecto estético interessante na série que mostra como Lucy vai se apagando, especialmente no início. Ela se veste com tons muito claros, pouca maquiagem, discreta, simples, natural. E conforme a série avança, ela vai usando roupas de cores mais escuras, mais maquiagem, muito mais sedutora. E com isso não quero dizer que se mostrar sedutora ou se maquiar seja algo ruim. Mas, esteticamente, a série quer nos mostrar que Lucy vai perdendo, de forma metafórica, a sua inocência, que ela já não se sente confortável sendo quem era, e que cada vez mais tenta recuperar seu valor através da sedução. Na verdade, é muito marcante quando ela conhece Max, um homem que desde o início a critica e diz coisas desagradáveis para ela. Ela corre para tentar conquistá-lo e é com ele que ela mais mantém esse tipo de relação masoquista. Embora o outro seja, em cada episódio, um homem diferente, no fundo, Lucy está sempre tentando conquistar Stephen,
porque é ele quem colocou em xeque sua autoestima, seu valor, sua sanidade. Se você me disser... Você não quer me contar nada? Lucy está sempre tentando conquistar Steven para se reencontrar consigo mesma. Na verdade, ganhar é uma palavra muito comum no vocabulário que eles compartilham em suas conversas. Eles dizem, você só quer me vencer, e ok, eu desisto, você ganhou. Mas psicologicamente isso tem significados bem diferentes para cada um. Quando Lucy quer ganhar, o que ela realmente deseja é ter o respeito, a consideração e o amor de Stephen, para então poder voltar a se respeitar e se amar novamente. Enquanto para Stephen, ganhar significa algo bem diferente. Significa ter Lucy sob seu controle, poder fazer o que quiser com ela. E essa é a tragédia de Lucy. Já está arrependida de ter vindo, não é? Ela acha que estão em uma batalha afetiva, quando na verdade estão em uma batalha de domínio. Por isso, Lucy nunca pode ganhar enquanto continuar jogando no tabuleiro de Stephen. Porque ela busca amor e ele quer poder. Esta é a parte mais difícil. Lucy demora muito para entender que aquilo que ela perdeu de si mesma não vai recuperar através de Stephen. Ela não vai recuperar. Entendendo melhor, sendo uma namorada melhor, sendo mais desejável, nem mesmo humilhando ele, nem ganhando dentro do jogo dele e manipulando, a única maneira de vencer é saindo do tabuleiro. Parecia que estavam flertando. E por isso, muitas pessoas ficam presas em relacionamentos tóxicos e abusivos, porque sentem que nesse vínculo perderam a si mesmas. E elas voltam porque a mente acredita que, ao retornar para aquele mesmo cenário e fazendo melhor dessa vez, poderão recuperar aquilo que perderam ali. De verdade, digo que a maior vitória é se retirar, e acredito que é isso que Lucy leva anos para entender. Por favor, saúde. Me diga uma coisa, que a única vitória quando você enfrenta alguém assim, não é vencê-lo, é recuperar a si mesma. Por isso, 1 ano depois, mesmo em outro relacionamento, Lucy ainda gira em torno de Stephen, mesmo após 5 anos sem contato. No casamento da amiga Bree, ela engana Stephen para ir até a piscina, dizendo que precisa vê-lo. E quando Stephen chega, Lucy está tendo relações com seu atual parceiro. O sequestro mental é tão forte que, anos depois, Lucy continua usando seu parceiro para tentar conquistar Stephen. Finalmente, ao revelar a verdade no casamento Stephen, mentiras e manipulações que o grupo de amigos escondeu durante anos. E, aliás, no próximo vídeo vou analisar os outros membros do grupo. Stephen convida Lucy a ir embora com ele. Ela aceita e ele a abandona na estrada. Mas, ao contrário de outras vezes, Lucy... Não estou com vontade de falar sobre isso. Ela não desmorona, não chora. Não sabemos se é porque, justamente, finalmente naquele momento. Ela entende que nunca vai conseguir vencer Stephen, ou se é porque finalmente seguiu o sábio conselho que Diana, a ex-namorada de Stephen, lhe deu. A única maneira dele te deixar em paz e te esquecer é fazê-lo sentir que te venceu, que ele se canse de você e perca o interesse. Essa é a única forma de se livrar de um psicopata. Se ainda não viu a análise de Stephen, deixo aqui para você assistir, pois vai gostar. Se você acha que precisa lutar para ser amado, já perdeu. Amor saudável não se conquista, se vive. Tchau.